Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o padrão, o modelo TCP/IP dentro do GPON, como ele é aplicado, como a gente consegue fazer algumas analogias de uma comunicação IP convencional com uma comunicação passando via camada GPON. Tá? E para a ementa dessa aula, o que a gente tem? A gente vai visualizar como funciona o modelo TCP/IP, como a comunicação ocorre de fato entre dois dispositivos, o padrão Ethernet, que o GPON encapsula dentro dos Genframes. Então pensa assim, se o GPON ele pega toda a Ethernet e encapsula dentro da camada Gen e envia para o outro lado, a gente também tem que saber como que a Ethernet funciona para poder explicar como o GPON funciona. Até porque teu cliente está usando a internet. Então, isso é uma das importâncias de saber porque sobre a internet. A gente vai falar um pouquinho também sobre VLANs e as importâncias da VLANs dentro do GPON. As VLANs, elas têm papel fundamental dentro da estrutura do GPON. Então, é muito importante entender o conceito de VLAN, como o VLAN funciona, para a gente conseguir entender como isso é aplicado no GPON. As próximas aulas a gente vai estar vendo como o GPON em si funciona, mas a gente precisa dessa base, como a comunicação ocorre, como funciona o TCP/IP, como funcionam VLANs, para a gente conseguir ter um entendimento completo do GPON. Então, para essa primeira parte aqui do nosso checklist, do que a gente vai verificar hoje, o que a gente tem? A gente tem o modelo TCP/IP. Então, TCP/IP. TCP/IP. Tá? Ele vem no lugar do modelo OSI. O OSI ele ficou basicamente como um modelo teórico. A aplicação prática que eu conheço do OSI é o próprio protocolo de roteamento ISIS, ou ISS, ou ISIS, como você preferir. Tá? Mas, de fato, como a comunicação ocorre hoje, como os protocolos são desenhados, é feito com base no que o modelo TCP/IP traz. O modelo OSI é excelente para você estudar porque ele quebra em 7 camadas diferentes como a comunicação ocorre, mas na prática a gente utiliza o TCP/IP. Porém, todavia, entretanto, o TCP/IP ele tem um leve problema quando a gente vai estudar ele, que pode ficar um pouco confuso para quem está começando, porque o TCP/IP ele é quebrado em 4 camadas, tá? Aqui no OSI são 7. Quais são essas camadas que o TCP/IP quebra? A camada mais superior, que está lá de frente com o usuário, é a camada de aplicação. Nós temos também a camada de transporte, a camada de rede e a camada de enlace. E por que que o TCP/IP acaba ficando um pouquinho chato de ser estudado? Porque aqui na camada de enlace nós temos tanto a parte de enlace em si, ou seja, endereçamento MAC, Ethernet, wireless, quanto a parte física. E isso no modelo OSI ia ser separado. Então eu tenho uma separação de toda a camada física da minha camada de enlace, que é quem faz o controle, por exemplo, de encaminhamento via MAC. Tá? Mas no TCP/IP isso é unido. E por quê? Isso tem um motivo, tá? Isso não é um negócio aleatório, não é porque isso está errado, deveria ser separado. É porque os padrões que estabelecem como uma comunicação ocorre na camada de enlace, eles também estabelecem como essa comunicação tem que funcionar na parte física. Uma coisa é unida à outra. Por exemplo, o GPON. O GPON ele estabelece como os genframes se comunicam, que seria uma camada de enlace, assim como ele especifica quais são os parâmetros físicos necessários para isso acontecer. Isso ocorre também com o wireless, com o Ethernet convencional. Então, não chega a ser algo sem sentido isso estar unido. Porém, para estudos fica um pouquinho complicado. Tanto que no livro do Andrew Tanenbaum, Redes para Computadores, ele mesmo fala isso, e ele, para estudo, ele separa a camada de enlace em duas camadas diferentes. Na camada de enlace em si, onde vai se tratar de comunicação de camada 2 entre dois dispositivos, e a camada física para separar as características físicas de uma comunicação, os requisitos físicos de uma comunicação, dos requisitos um pouco ali mais lógicos dela. E é dessa forma também que eu gosto de ensinar. Então a gente teria a camada de enlace e a camada física.
tá? Apesar que o correto é o TCP/IP de 4 camadas e não esse TCP/IP de 5 camadas, tá? Mas não tem problema, a gente vai estudar dessa forma. Então, esse aqui vai fazer um gancho bem grande, tá? O modelo TCP/IP com como a comunicação ocorre. O que a gente tem em cada uma dessas camadas? Deixa eu pegar aqui outra cor de caneta. Na camada física, nós vamos ter conectores, cabos, tá? Se a gente for trazer para o nosso foco de estudo, que é o GPON, aqui a gente vai ter, por exemplo, o GBIC, e aqui a nossa fibra, o nosso cabo drop. Tá? Seriam exemplos de componentes da camada física, mas aí também seria incluído ferragem, PTO, enfim, N outras coisas. Na camada de enlace, o que nós vamos ter? Aqui nós temos o padrão Ethernet. Nós teríamos também o wireless aqui, o próprio GPON está inserido aqui nesse nível. Na camada de rede, nós temos aí um grande concorrente, que é o IP. Tá? O IP está presente aqui na camada de rede. Na camada de transporte, majoritariamente TCP e UDP. E na camada de aplicação, nós temos aí os protocolos de nível superior, que seriam, por exemplo, o HTTP, o Telnet, o SSH, o SNMP, o DNS, enfim. Nós temos aí N protocolos diferentes que a gente faz essa comunicação da nível de aplicação. E como que essa comunicação ocorre na perspectiva de um usuário, por exemplo, querendo se comunicar com outro usuário, ou um usuário querendo consumir um serviço que está num web server? Eu vou arrastar aqui um pouquinho para o lado, para ter um pouquinho mais espaço para desenhar, para ficar aqui mais confortável. Então vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso usuário, aqui ó, carinha bonito, ó, todo magricelo. Olhinho, não vou conseguir desenhar a boca. Consegui. Ficou um usuário pseudo bandido aí pelo jeito. Com essa cara de. Enfim, vamos lá. Nós temos aqui o nosso usuário que está com o seu notebook e um web browser aberto. Ó, que bonito esse web browser. Então vamos colocar aqui a barrinha de pesquisa. E sei lá, vamos colocar aqui. Beleza. Então ele está aqui com o web browser dele aberto. Ele quer acessar, por exemplo, um site. Ele quer acessar, sei lá, o site do Google, por exemplo. Então vamos lá, ele quer acessar o site do Google. Aí ele foi lá e digitou www.google.com.br. Então ele foi lá e foi no www do Google. Nesse momento, o que vai acontecer? O browser dele, o web browser dele, ele vai montar uma requisição HTTPS. Na verdade, vamos colocar aqui um HTTP, que vai ficar mais fácil para explicar. Vamos imaginar que ele está acessando aí o Google via HTTP. Então ele foi lá, o browser dele, e montou uma mensagem de HTTP GET. Nessa mensagem de HTTP GET, ele vai estar pedindo pelo quê? Pelo barra do servidor. Tá? Ele quer a raiz do www.google.com. Ele quer o diretório raiz, que normalmente contém a página de index.html, tá? Isso daqui é basicão de web server mesmo. Basicamente é isso, ele foi lá, montou uma requisição HTTP GET, pedindo pelo diretório raiz, ou pedindo para algum outro diretório que ele tenha colocado no link dele, como por exemplo, vamos pegar aqui o site do Miro. Quando foi montada a requisição HTTPS, ele estava pedindo por /app/board. Então, quando foi montada a requisição aqui para o Miro, ele estava pedindo /app/board. Então, beleza, o web server dele montou essa requisição e mandou para o protocolo de camada inferior. Quem que é o protocolo de camada inferior? Se aqui está a aplicação, próximo é o transporte. No transporte, ele vai ver, pô, é uma requisição ou melhor, transporte primeiro ele vai definir uma porta de origem para ele, então uma source port, que no sistema operacional normalmente é eleita uma porta alta de forma meio que aleatória, né? Ou pode ser uma porta baixa, enfim, vai variar isso do sistema operacional. Mas ele foi lá e elegeu, por exemplo, que ele vai fazer a requisição por meio da porta 10.001. Ele viu também que é um HTTP, então ele vai colocar
que é, na verdade, ele iria fazer isso antes, tá? E vai fazer com destino a porta 80, porque é uma mensagem HTTP, certo? E vem colocar tudo isso dentro do TCP. Porque o HTTP é um protocolo da camada de aplicação que roda em cima de TCP. Se fosse algum outro protocolo, aí dependeria do tipo de uso dele para definir se seria TCP ou UDP, mas isso vem da aplicação. Beleza, montou aqui, encapsulou dentro do TCP com origem na porta 10.001 e destino na porta 80. Ele vai lá para a camada de rede agora e vai colocar a parte de endereçamento em P. Então, o source IP vai ser o endereço IP da máquina, 92.68.0.10, com destino ao Google, então ao www.google.com. Claro que não vai ser o www, aqui teria uma requisição DNS para transformar esse domínio em endereço IP, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Então vamos imaginar que ele está indo com destino ao Google. Foi lá, colocou o endereço IP de origem dele, especificou que é um pacote IPv4, então especificou que isso é um pacote IPv4, colocou o endereço IP do Google e enviou essa mensagem para o protocolo de camada inferior. E quem quer o protocolo de camada inferior? Aqui a gente está falando do protocolo de enlace, que por sua vez é o Ethernet. Então o Ethernet vai ver esse pacote HTTP-GET, que foi encapsulado dentro de um TCP, que foi encapsulado dentro de um IPv4, e vai colocar aí tudo isso, que a gente chama de payload, dentro do Ethernet. E o que o quadro Ethernet tem de importante? Ele tem o source MAC. Então, source MAC, que é o endereço MAC da máquina. Então, vamos imaginar que é o AA, A, 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 beleza. E ele precisa mandar isso com um MAC destino, então DST MAC, Destination MAC. Para qual MAC ele vai encaminhar isso? Ele vai encaminhar para o endereço MAC do gateway dele. Então ele vai dar uma olhada lá como está a tabela ARP dele, vai ver que para esse destino, tá, o www.google.com.br, ele precisa encaminhar para o gateway padrão dele ou para alguma rota específica. Ele vai lá, vai pegar o endereço MAC desse cara e vai colocar aqui dentro. Então aqui vai ser o MAC do gateway dele. Feito isso, ele vai pegar todo esse pacote lógico e vai transformar isso em binário, tá? Para ele poder encaminhar isso pela camada física, como um impulso elétrico ou um impulso óptico ou um impulso eletromagnético. Aí é a camada física quem faz isso. Mas vamos rapidinho, antes da gente continuar, o que nós temos então? Eu vou ter que puxar isso aqui para baixo, porque senão não vai caber aqui. Então vamos vir um pouquinho aqui para baixo, fechou. Então o que nós temos? Nós temos a requisição HTTP, melhor, deixa eu começar aqui do canto. Nós temos a requisição HTTP GET, que foi feita lá pelo browser. Essa requisição HTTP GET, ela foi encapsulada dentro do transporte, que nesse caso é o TCP, com as suas portas de origem e destino. Então o TCP pegou todo o HTTP GET, encapsulou dentro do cabeçalho dele e adicionou, né? Ele pegou o HTTP GET, adicionou o cabeçalho dele e ficou encapsulado dentro. Por sua vez, isso chegou lá no IP, que também colocou as informações de origem e destino, pegou todo o pacote que havia sido montado até agora, né? E encapsulou isso dentro do IP, colocando as informações de cabeçalho dele. Caramba, esse desenho vai ficar horrível, mas vamos lá. E aí chegou a camada de enlace, né? O Ethernet, que colocou o endereço MAC de origem e destino, pegou todo esse cara aqui, pegou todo o conteúdo, né? Adicionou o cabeçalho dele, ficando encapsulado dentro. Ah, vai ficar um pouquinho difícil de desenhar. Foi. Aê. E aí, isso daqui foi encaminhado pelo meio físico, né? Depois da transformação do lógico para o binário, ele foi encaminhado pelo meio físico dele. Chegando no destino, tá lá no Google, tá? Vamos ignorar a parte de roteamento.
Mas chegando lá no Google, o que que vai acontecer? O Google vai olhar para esse pacote, ele vai ver que o endereço MAC de destino é ele, então ele vai arrancar essa parte aqui do MAC, vai ver o endereço IP de destino, para onde ele precisa enviar, né? Porque aqui já chegou na máquina, está na máquina, mas uma máquina pode ter N endereços IPs no servidor. Ele vai ver para qual endereço ele precisa encaminhar e vai arrancar essa parte. Aí ele vai ver qual o serviço que está sendo procurado, né? O endereço, ele vai ver que é um TCP a porta 80, então ele vai ter um serviço rodando um TCP na porta 80, ele vai ter um web server, ele vai desencapsular essa parte e aí sobrou só o HTTP que ele vai encaminhar para a aplicação HTTP server dele, para poder fazer todo o processamento e depois vai gerar um pacote de volta, muito provavelmente. Então, basicamente, é assim que ocorre uma comunicação de rede. O que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera. Aí. Eu vou abrir o Wireshark para a gente poder ver toda essa comunicação aqui ocorrendo. E vou tentar simplificar ao máximo como isso funciona. Então, o que que ele está falando aqui para mim? Ah, tá, ele só está reclamando que tem uma atualização que eu não vou fazer agora. E não pegou as minhas interfaces de rede. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Tô sendo trollado pelo Wireshark. Vamos tentar atualizar ele aqui então. Então, beleza, vamos deixar aí o Wireshark atualizando. Até o momento, o que a gente já viu, tá? O modelo TCP/IP, como a comunicação ocorre. A gente vai ver também como o padrão Ethernet funciona, mas eu vou deixar para o Wireshark para a gente poder capturar um pacote e comentar sobre o que está acontecendo ali dentro. Então vamos ver aqui o status do Wireshark. Tá, vai demorar um pouquinho, então corte rápido no vídeo. Assim que estiver pronto para ser capturado, eu volto aí com vocês. Beleza, pessoal, retomando aqui. Só tive que reiniciar o computador, tá? Mas coisa leve. Então, agora sim o Wireshark está aqui, está funcionando, está capturando tráfego. O que que eu vou fazer? Eu estou conectado via Wi-Fi, eu vou abrir aqui ele, tá? Captura. Já tem aqui as informações que está sendo trafegado aqui pelo meu computador. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir um site que seja HTTP, como por exemplo a página do meu roteador, pode ser. Ela é uma página HTTP e fica fácil para mim filtrar aqui, tá? Mas é só imaginar que está sendo uma comunicação para o Google que vai funcionar, que a comunicação, né, ocorre da mesma forma. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro. Toda vez que que houver o endereço IP 192.168.99.2, isso toda a comunicação que vai ser filtrada. Então precisa ter esse endereço IP para aparecer. Eu removo o lixo que está aparecendo aqui do meu próprio computador. Beleza, o filtro está ativo. Eu vou vir aqui e vou abrir a página web do meu roteador, simulando aí um acesso ao Google. Por que que eu estou fazendo isso? Porque a comunicação com o Google ela é HTTPS, então não vai dar para ver o conteúdo do pacote porque ele está criptografado. Mas aqui para o meu roteador, como é uma comunicação HTTP normal, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui e vamos estudar sobre como a comunicação aqui no geral aconteceu. Estou aqui no meu web browser, então estou aqui no meu Google Chrome. Então, Google Chrome. E fiz uma solicitação HTTP GET barra para o 192.168.99.2, tá? Foi isso que eu fiz. Quando a gente olha aqui a captura, não vou ver a captura na ordem, tá? Só vou chegar aqui nos pacotes que a gente precisa para conseguir ver essa informação. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar follow TCP string. Tá aqui a primeira mensagem que é enviada pelo meu equipamento. Então ele fez um get barra, colocou que type login, porque muito por conta que deve ter ocorrido um redirecionamento. A gente consegue ver até isso, se a gente vem aqui, telnet 192.168.99.2 na porta 80.
Tá sem telnet. Vamos instalar ele aqui rapidão então também. Pronto, cliente telnet. Aqui vai ser a origem, tá? Isso daqui vai ser a resposta no 200, mas vamos abrir aqui o telnet agora. Beleza, então o Open 9268.9.2 na porta 80. Quer ver que ele não vai deixar? Eu acho que ele não. Na verdade ele deixou, tá? Ele só reclamou que foi feito um bad request. Mas tá aqui, ó, foi feito um HTTP barra. Na verdade só retornou, tá? Que foi feito um bad request, mas aqui a gente conseguiu ver, por exemplo, o funcionamento do HTTP via o Telnet. Ele só reclamou porque a composição da mensagem GET não foi em um formato válido. Mas enfim, mas a gente vamos ver aqui então. Então ele fez o GET para o host 92.68.99.2. Isso daqui está dentro da mensagem HTTP GET. Isso daqui não é a parte do IP. Isso daqui, ó, pode ver que está aqui, ó, Hypertext Transfer Protocol, tá o GET e as informações contendo aí no GET, como host, a connection, o que ele está aceitando. Então ele vai aceitar JSONs, vai aceitar código JavaScript, qual é o tipo de navegador que está fazendo essa requisição, ou seja, o user agent, tá? Enfim, tem N coisas acontecendo aqui dentro. Então, meu navegador montou essa mensagem aqui do Hypertext Transfer Protocol. Depois que ele montou toda essa mensagem da forma que, quando eu digitei minha URL, ele foi lá e mandou para o protocolo de camada inferior, que nesse caso é o nosso amigão TCP. Ou melhor, é o nosso protocolo de camada inferior é o camada de transporte com o nosso amigão TCP. Tá aqui a aplicação. Na camada de transporte, esse cara viu que é uma mensagem HTTP, então ele jogou isso dentro de um TCP, porta de origem X, porque vai ser aleatória, com porta de destino, a porta 80, que é o padrão de uma mensagem HTTP. Beleza? Então a gente consegue ver aqui, ó. Então, Transmission Control Protocol, Source Port 49.930. Então, isso daqui é a porta de origem, com a porta de destino, a porta 80. Protocolo TCP. Esse cara foi lá e jogou isso para o protocolo de camada inferior, que é o protocolo da rede, que colocou as informações de endereçamento IP. Então, colocou o meu IP de origem da minha máquina, com destino ao IP 192.168.99.2. Tá aqui, ó. IPv4, origem 9268, 9918, com destino 9268.99.2. E aí mandou lá para Ethernet, protocolo de camada inferior, que colocou as informações de endereçamento MAC respectivas. Então ele foi lá e colocou o endereço MAC de origem, como o endereço MAC da minha placa de rede, que a gente consegue verificar isso aqui pelo terminal, ipconfig. Tá aqui minha placa adaptador sem fio wireless. Aqui veio sem MAC, então ipconfig/all. E tá aqui, ó, 7C214AF17886, ó, tá aqui, endereço MAC. Para ele saber quem é o endereço MAC destino dele, o que ele teve que ver? Aqui no ARP, ele olhou, 9268.99.2, eu consigo alcançar via 1409 B4A6 51A3. Ele foi lá e colocou esse endereço IP. Caso ele não tenha, por exemplo, o site do Google, cara, não aparece aqui no ARP. Então eu posso morrer de vir aqui, ó, digitar google.com.br, olhar o meu ARP, ele não vai existir aqui. Por quê? Porque quando eu olho o route print -4, eu vou ver que minha rota default aponta para o 9268.99.2. Então, quando ele for montar o cabeçalho da camada MAC, ele vai usar o endereço MAC do gateway padrão. Então, a gente consegue até ver isso acontecer aqui. Então, deixa eu retomar aqui a captura.
E vou fazer uma requisição de novo aqui para o Google. Aqui, ó, tem bastante informação já, a gente vai conseguir ver isso. Ó. Percebam o seguinte, o endereço MAC aqui da Ethernet, ele vai ser sempre o endereço MAC do roteador ZTE, ó. Destino ZTE, destino é origem ZTE, né? Então vamos pegar o destination ZTE, destino, origem, destino, ó. Origem, destino, não altero, não altero, ó. Só às vezes só inverte por ser destino origem, mas sempre vai ser entre a minha placa de rede e o meu roteador ZTE. A menos, é claro, que eu tenho algum outro dispositivo aqui na minha camada de enlace, eu consigo me comunicar diretamente, como por exemplo o 9. Quando eu tentar fazer um ping no 9, não vai ser o endereço do MAC do meu roteador, porque como os dois estão dentro da mesma rede, ele vai colocar o endereço MAC direto desse equipamento. Então vamos lá, ip.ddr igual 92.168.99.9. Aqui já tem umas mensagens que foram trocadas, mas percebam que o endereço MAC do ZTE não está na jogada. Então, basicamente é assim que a gente faz essa comunicação de rede. Então, vamos retomar aqui só os tópicos que a gente tinha para ver. Modelo TCP/IP, como a comunicação ocorre. Então, esse daqui a gente já viu. Quando a gente olha para a internet, eu vou ser bem sucinto aqui, porque pô, é muita coisa, só para a gente conseguir entender mesmo. O que a gente tem na internet? Como que é montado o cabeçalho internet, né? Primeiro a gente começa com um preâmbulo, depois o Start Frame Delimiter, depois Destination MAC, depois o Source MAC, depois o Type, que vai especificar quem é o protocolo que está vindo, se é um protocolo IP, se é um protocolo IPv4, né, se é um protocolo IPv6, e aí vem o nosso Payload. E por fim o CRC, que é a checagem de erros. Basicamente, o que interessa para a gente quando a gente fala em GPON? Tá? O que é a carga útil que o GPON vai pegar? Do Destination MAC até o Payload. E se tiver VLAN, ele também vai pegar, tá? Mas vamos discorrer aqui sobre os outros campos. Para que serve o preâmbulo? Vocês concordam comigo que o Ethernet é um protocolo de múltiplo acesso? Como assim, Felipe, múltiplo acesso? Eu posso ligar um switch na minha rede, posso ligar um hub e eu consigo essa comunicação entre diferentes equipamentos. É por isso que ele é um protocolo de múltiplo acesso. Ele também é um protocolo de Carrier Sense, que a gente chama de Carrier Sense Multiple Access. Então, ele é um protocolo que ele tem a capacidade de escutar o meio físico e ele consegue entender o meio físico que ele está, ele consegue entender se vai ter uma colisão, se não vai. Ele consegue prover um acesso múltiplo. Esse Carrier Sense se dá graças a esse campo de preâmbulo. O que é o preâmbulo? Minha placa de rede está aqui, ela vai transmitir, aí ela joga esses bits de preâmbulo aqui para o meio físico. Por quê? Porque ele precisa entender se já está tendo uma transmissão ou não. Caso esses bits ele escute alguma interferência depois que ele jogou esses bits, ele sabe que teve uma colisão naquele meio físico. Então isso é o Carrier Sense, ele consegue entender o meio físico dele e é um acesso múltiplo, porque eu posso ter N interfaces de rede aqui, não necessariamente só do meu computador, se comunicando. E além de ser um CSMA, ele pode ser um CSMA-CD ou um CSMA-CA. Isso daqui é o Collision Detection, isso daqui é o Collision Avoidance. O que é a diferença dos dois? Basicamente, quando a gente fala de Ethernet, os equipamentos de hoje em dia eles são Collision Detection, ou seja, eles detectam a colisão dessa forma aqui que foi feita com preâmbulo, enviando aquele para o meio do caminho. No Collision Avoidance, ele tenta prever uma colisão. Sinceramente, tá? Vou ser sincero, eu não lembro de cabeça o como, tá? Porque basicamente, como quase tudo é CD, eu
a gente acaba lendo mais sobre ele, tá? Mas eu posso fazer um vídeo depois para explicar o CA direitinho. Ou vocês podem ler o livro do Tannenbaum também, que deve ter aí umas 30 páginas falando só disso. Mas enfim, vamos lá. Aí vem o Start Frame Delimiter, que é um conjunto de bits para o equipamento que está recebendo saber que depois disso vem os campos de Destination MAC, Source MAC, Type, Payload e CRC. Destination MAC, Source MAC é para conseguir fazer o encaminhamento correto. O Type é só para especificar que tipo de protocolo está vindo na camada superior, se é um IPv4 ou IPv6. Payload, aqui já entra o que está vindo do IP, mais TCP ou UDP e o HTTP GET. Então, ele está inserido aqui dentro. E o CRC é a checagem de erros. E ainda aqui no Ethernet, né, que a gente já vai entrar na parte de VLANs, depois de Destination MAC e Source MAC, nós podemos ter aqui dentro a VLAN. Cara, e sendo bem sucinto, tá? Que basicamente a gente tem informação de VLAN que nos interessa no momento. Não é a única informação, tá? Mas a gente tem o campo do VLAN ID, que é um número de 12 bits. Então, se ele é 12 bits, ele vai variar de 0 até 4096, que são utilizados para marcação da nossa VLAN tag. Pô, Felipe, por que 12 bits dá 4096? Vamos abrir a calculadora, vamos mudar aqui para o modo científico. Se a gente está falando de binário, então a nossa base é 2, porque só existe 0 ou 1, são duas opções. Se fosse decimal, nossa base seria 10, porque vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 algarismos, então nossa base seria 10. Se fosse hexadecimal, são 16 algarismos, então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, então nossa base seria 16. Mas como no binário nós resumimos em zeros e uns, nossa base é 2. Se eu tenho 12 possibilidades diferentes, 2 elevado a 12 me dá o total de 4.096 possibilidades, combinações possíveis dentro desse campo, que são nossas VLAN IDs, que vai do 0 até o 4.095. Então tá. E para que o GPON, tá? E aqui a gente está entrando no nosso último tópico, que é a importância das VLANs no GPON. Para que o GPON utiliza essas VLANs? Por que isso interessa a gente estudar sobre VLANs e Ethernet no GPON? Porque, primeiro de tudo, o GPON também é um protocolo de enlace. Tá? Ele também está posicionado nesse nível de enlace. E o GPON, que é a característica principal dele, tá? De encaminhamento? São os Jamframes. E qual que é o conteúdo do Jamframe? É o quadro Ethernet do nosso cliente. E se é o quadro Ethernet, também é o quadro com o protocolo da camada de rede. Também é o quadro que está inserido o protocolo de transporte. Faltou um S ali. Nossa, faltou um monte de letra. E também é o quadro que está inserido a nossa aplicação. Então, o encapsulamento dentro do GPON fica mais ou menos assim. Deixa eu só desenhar tudo aqui. Então, nós temos nossa aplicação aqui no fim, que foi inserida dentro do TCP ou do UDP. Ou não somente isso, tá? Existem outros protocolos de transporte. Aí chegou a nossa camada de rede, que pegou todos esses caras e encapsulou dentro. E por fim chegou o nosso Ethernet, que pegou tudo isso, encapsulou e mandou para frente. Então a gente tem a nossa ONU, vamos imaginar aqui a nossa ONU. Aqui está o roteador do nosso cliente. E aqui está... Nossa, peraí, eu vou mudar essa cor porque ficou muito ruim. Então vamos lá, aqui está a nossa ONU, roteador do nosso cliente. A OLT. E por fim o nosso BNG.
ou BRAS, que tá, teria mais coisas, mas já vou colocar como internet aqui. Eu só não posso colocar aqui porque senão vai atrapalhar o resto do desenho. Então tá aqui, a nossa internet. Nossa internet. É... Só lembrando, tá? Tudo isso aqui vai estar dentro do Jamframe. Então o que acontece? Nosso usuário está lá com o roteador, está lá com o computador dele. Tá aqui, ó, nosso usuário, o computador dele acessando o site do Google. Beleza, ele montou esse quadro, o computador dele e mandou para o roteador dele. O roteador vai pegar esse quadro, ele vai olhar quem que é o destino, ou seja, o destino é o Google. Ele vai ver na tabela dele que o Google é alcançável via a rota default dele, que por sua vez vai apontar lá para o BNG. Ele vai trocar os endereços MAC, tá? Então o endereço MAC de origem passa a ser o endereço MAC dele, o endereço MAC destino passa a ser o endereço MAC do BNG e vai encaminhar isso para frente. A hora que chega aqui na UNU, ele ainda está falando Ethernet, tá? Aqui é o quadro Ethernet, chegou na UNU, isso vai virar o quadro GEM com tudo que tiver vindo da Ethernet dele. Isso daqui vai ser encaminhado aqui para o LT, que vai pegar esse quadro aqui, está sendo a comunicação de EPON, vai remover a parte do Jamframe e vai encaminhar para o BNG somente o Ethernet. E quem que está aqui dentro do Ethernet? Está o endereço origem do roteador, endereço MAC origem do roteador com o endereço MAC destino do BNG, com o endereço IP de origem do nosso cliente com o endereço IP de destino do Google. Ele vai olhar esse pacote, vai ver que é para o Google, vai mandar para a internet com o endereço MAC do gateway dele. Basicamente, se fosse para resumir em poucas palavras, em poucas mesmo, porque tem muito mais protocolo funcionando aqui no meio, tem muito mais interação entre essas coisas funcionando aqui no meio. Mas uma visão geral de como a comunicação ocorre é essa. Novamente, é extremamente importante você entender pelo menos o básico do funcionamento para a gente conseguir entrar a fundo em como o GPON funciona, como esses Jamframes funcionam e como a OLT mantém essa UNU de pé dentro da rede PON. Beleza? Mas isso é assunto para as próximas aulas. Espero aí que vocês tenham curtido o conteúdo até aqui. E se você gostou, tá? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar aquele joinha no vídeo. E vamos para os próximos vídeos. Valeu!